Um grande abraço para todos vocês. Obrigado pela participação, pelas pessoas que estão me ligando, que estão participando, que estão incentivando a continuidade dos nossos trabalhos, que estão nos parabenizando pela nossa iniciativa. Para mim isso é perfeito, para mim isso aí já é um grande retorno, principalmente a qualidade das pessoas que fazem esses elogios. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre cidadania, sobre uma questão que realmente é muito polêmica e que nós vemos aí todos os dias. Quero tratar de assuntos muito atuais. Porque o Brasil é o país da desigualdade, porque a nossa sociedade não tolera o princípio da igualdade. E é isso que eu vou tratar com vocês hoje, a partir de uma análise crítica do contexto social e a partir de uma análise crítica de alguns trechos ou de um pequeno trecho da nossa Constituição Federal, principalmente quando ela foi promulgada. Então, por que o Brasil é o país das desigualdades? Eu queria começar essa reflexão de hoje fazendo menção ao mês de outubro de 1988, quando a nossa Constituição foi promulgada e tomou o título de Constituição Cidadã, porque trazia muitos valores, trazia muito o contexto de conquistas sociais, né? De conquistas que faziam todos pensarem que agora o cidadão brasileiro estava pronto para galgar uma série de direitos e principalmente o direito à vida, à liberdade e à igualdade. Todos pensavam que seria assim. Por isso a Constituição foi chamada de Constituição Cidadã. E no artigo 5º da Constituição já se pode ler de imediato: todos são iguais perante a lei. E lendo ainda, sem distinção de qualquer natureza. Infelizmente não é o que nós vemos hoje. De 1988 até agora, chegamos ao ano de 2022, já, como eu costumo dizer, já adentramos 22 anos no século 21 e o Brasil, em momento nenhum, conseguiu colocar em prática o desejo do legislador constituinte, que foi promover o princípio da igualdade, promover a igualdade entre todas as pessoas, entre todos os cidadãos brasileiros, e muito menos ainda evitar que ocorresse a distinção, as discriminações. Mas antes de começar a tecer o meu comentário crítico, eu gostaria de ler para vocês o preâmbulo, que foi o ato de promulgação da Constituição Federal. Eu vou ler aqui para vocês, em seguida vou começar a tecer alguns comentários críticos, é claro, porque a nossa finalidade aqui é trazer ao vídeo espectador a abertura da consciência crítica, a abertura do pensamento crítico. E eu gostaria de ler aqui só para que vocês tenham uma ideia do que foi o ato de promulgação da nossa Constituição no ano de 1988. Diz assim: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir o Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. O que se dizer hoje em dia, na atual situação em que o povo brasileiro se encontra colocado frente a frente com esse ato de promulgação? Em que momento a sociedade brasileira
está sendo trazida a sequer imaginar que seja ela fraterna. Se os nossos irmãos estão catando comida no lixo, se a população de rua hoje é uma das maiores e já existentes, se a droga tomou conta dos nossos jovens, da vida dos nossos jovens, se a nossa educação é uma das piores do mundo, se a nossa saúde pública também não encontra situação igual em nenhum outro país do mundo, apesar do SUS, apesar de termos um excelente programa de apoio à saúde, o SUS, mas este não consegue dar uma saúde de qualidade para o nosso povo, porque há por trás do sucateamento do SUS o interesse pela iniciativa privada da saúde, né? Mas a questão da saúde é apenas uma das questões que faz com que nós vejamos que em momento nenhum a República Federativa do Brasil, embasada na sua Constituição, traz o princípio da igualdade. Eu quero chamar a atenção para alguns termos que estão presentes no preâmbulo de promulgação da nossa Constituição. O principal deles é segurança. Quando se fala em segurança, não se está falando de segurança pública. Estamos falando em todo tipo de segurança. Segurança alimentar, a segurança educacional, a segurança relacionada ao trabalho, ao emprego. Onde está essa segurança? Não existe. Isso é um ponto já da minha crítica. O outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é o exercício dos direitos sociais. Como que uma população pobre, abandonada, jogada aos lixões, tem o mínimo de condição de dizer que pode exercer direitos sociais? Quais são os direitos sociais que se procura hoje? Abandonem-se tudo. O que uma pessoa quer, o que um cidadão quer? O cidadão quer um emprego, o cidadão quer condições de colocar um alimento digno na sua mesa, o cidadão quer uma condição de colocar seus filhos na escola, o cidadão também quer uma condição de poder trabalhar, de se reciclar, de ter um trabalho digno e não subemprego. Então, cadê essa segurança? Não existe. O Estado brasileiro é um mito. O Estado brasileiro é um mito. Que mito é esse? O mito da mentira, o mito da falta de apoio ao cidadão. O Estado que deve existir pelo cidadão inverte essa posição e faz com que o cidadão exista para fazer o Estado, para promover o Estado, que é uma coisa completamente absurda, né? Nós sabemos que o Estado é a união do povo num território e com soberania. Mas o Brasil hoje não tem soberania. O nosso território podemos dizer assim, para nossa linguagem bem chula mesmo, é esculhambado. Nosso país é esculhambado, hoje está esculhambado. E é triste ver que nós temos uma Constituição tão boa, tão perfeita, mas que a toda hora ela está sendo emendada, está sendo costurada por causa de interesses pessoais de grupos. E eu continuo para vocês com as críticas que vou tecer hoje ao que a Constituição previa diante, face a face, o que a Constituição previa e o que nós temos de fato na realidade. Então, de um trecho só, eu retiro aqui os pontos: o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. Como é possível para qualquer cidadão, na atual circunstância em que nós nos encontramos, numa pandemia, um cidadão que não sabe a quem seguir, se segue as orientações esdrúxulas do Ministério da Saúde, que ao mesmo tempo que fornece a vacina, diz que aquela vacina não tem segurança. Do outro lado, porque infelizmente hoje o Brasil é um país de lados, quando deveria ser harmônico, é um país de lado. Do outro lado, a ciência tentando a todo custo
mostrar ao cidadão, tentando educar o cidadão para dizer que a vacina ela tem eficácia e que nós devemos tomar se desejamos voltar ao trabalho, se desejamos ter os momentos normais, de vida normal que nós tínhamos antigamente. É necessário que todos nós estejamos imunizados e que o ciclo de contaminação, de infecção do coronavírus seja quebrado. Mas, infelizmente, o próprio governo vai contra essas informações e eu pergunto, como o país vai se desenvolver numa condição como essa? Como é que o nosso cidadão vai poder criar sua família, vai poder educar a sua família, se ele não sabe a quem seguir? Infelizmente, para que o cidadão encontre uma saída para essa sinuca de bico, é se educar. A saída é se educar, é procurar o conhecimento, se livrar de doutrinas políticas, se livrar dessa teoria esdrúxula de que existe divisão de classes. Não é para existir, existe igualdade, todas as pessoas são iguais. E como iguais, elas precisam exercer os seus direitos de maneira igual, conforme a sua vontade, com liberdade de pensamento, podendo criticar e usufruir daquilo que o Estado tem a obrigação de lhe repassar. Segurança, educação, saúde, moradia, emprego. Não interessa quem está no governo. Quem está no governo tem a obrigação de dar isso para o cidadão, de fornecer essas possibilidades para o cidadão. E não foi à toa que eu deixei para falar agora sobre a justiça. Nós vivemos num país cuja a democracia está assentada no Estado democrático de direito. Quando se fala de direito, regido por leis, então se chama a justiça. Quando existem leis, precisa existir justiça, porque essa lei só vai ser aplicada ao caso concreto se a justiça estiver ali para viabilizar. Agora, a minha pergunta é, no Brasil da desigualdade, o Brasil desigual, é possível se falar que existe justiça, a justiça propriamente dita? O cidadão pobre, negro, ele tem condições de acessar a justiça? Ele acessa a justiça na mesma condição que um cidadão de classe média que pode pagar um bom advogado? A minha experiência mostra que não. A minha experiência mostra que a justiça, que o Brasil não é para os pobres. O pobre mesmo, ele sofre, ele pena por falta de conhecimento, por falta de condições financeiras e pela discriminação que vem do outro lado. Hoje a nossa classe média é hipócrita, e aí eu não tenho o menor medo de dizer essa expressão, porque a nossa classe média é hipócrita e a maioria dela é formada por funcionários públicos de alto escalão, como juízes, promotores, defensores públicos, auditores fiscais, policiais federais, né? E você pode traçar uma linha. Essas pessoas que estão aí com altos salários, que devem prestar o serviço à comunidade, discriminam, são os primeiros a discriminar. E os pobres ficam lá na camada, trabalhando, suando, rasgando a camisa. Não é suando a camisa não, hein, pessoal? É rasgando a camisa para sobreviver e pagar altos impostos, e esses altos impostos não lhe retornam e só servem para custear a classe média. Afora esses funcionários públicos de altos salários, nós temos os grandes comerciantes, os grandes empresários que precisam do povo para tudo, mas também discriminam. Então não existe justiça para o pobre. Quando eu falo que não existe justiça, é todo tipo de justiça. Além da justiça social não existir para o pobre, também não existe a justiça propriamente dita. Não tem como um pobre procurar defender o seu direito ou procurar se defender de algum tipo
de acusação, porque ele não tem condições de ser amparado por um bom profissional, não tem condições de ser amparado, inclusive por aqueles que estão lá para prestar a justiça, porque há discriminação. Seja pobre, seja negro, e tente acessar a justiça para você ver o que vai acontecer. Você não tem condições sequer de angariar a documentação necessária para impetrar uma ação na justiça, a não ser que você encontre um advogado que tenha bom coração e vá fazer isso tudo de graça para você. Porque só no momento que você vai tentar acessar uma defensoria pública Brasil afora, já é uma via crucis muito grande, porque a defensoria está super abarrotada de procedimentos. E eu sigo em frente no nosso pensamento crítico, na nossa abertura de espaços para o exercício verdadeiro da cidadania. Vamos continuar aqui a analisar o preâmbulo da nossa Constituição. Vejamos, em que momento da nossa sociedade, é possível alguém apontar o dedo e dizer: aqui está uma sociedade fraterna, aqui está uma sociedade que não há lados, aqui está uma sociedade em que todo mundo trabalha em prol de todo mundo se ajuda. Momento algum. O legislador, o constituinte originário, tinha essa intenção de que o Brasil, a partir de 1988, tivesse uma sociedade fraterna, mas jamais ocorreu, jamais vai ocorrer. Desde que haja um mercado de capitais que vive o tempo todo só a exercer ali uma energia negativa em cima dos governos, uma energia negativa em cima daquilo que escocha hoje a população. Para dar o exemplo, eu falo o preço da gasolina, que não existe, não entra na cabeça de qualquer pessoa de mínimo conhecimento por que nós produzimos o nosso petróleo em real, por que nós temos que comprar em dólar, por que a nossa gasolina é cara se nós produzimos a gasolina, se nós produzimos o petróleo, se está bem pertinho de nós. Por quê? Por que a Petrobras tem que nos vender, né, mais caro uma gasolina, embora ela produza mais barato? Por que ela tem que estar competindo com mercados internacionais, se o nosso mercado é nacional? A outra pergunta que eu faço é por que nós precisamos estar pagando para manter investidores estrangeiros na Petrobras. Por quê? São questionamentos que eu gostaria de ver algum dia respondidos por quem quer que seja que chegue lá na presidência da República, por algum senador ou por algum deputado federal. Esses questionamentos precisam ser respondidos. Nós não podemos mais, ao nível de hoje, como nós estamos, estarmos sujeitos a todo tipo de pressão. Não existe mais limites, nada que impeça, que limite o poder do Estado sobre nós. E todo dia nós estamos sendo amassados, achatados sobre o chão. E daqui a pouco não tem mais para onde a gente ir, a não ser desistir do Brasil. Mas será que nós devemos fazer isso? Não. Vamos continuar o nosso trabalho e vocês vão me ajudar ouvindo as nossas críticas, transmitindo-as e deixando alguma coisa na cabeça para que possamos, em algum momento, estarmos educados para escolher os nossos dirigentes. E para finalizar, hoje o nosso comentário, eu peço que vocês leiam novamente o preâmbulo da nossa Constituição Federal, que é muito fácil de você olhar na internet, não precisa baixar, você olha online, compara o que está escrito no preâmbulo com o que está escrito no artigo 5º. Em seguida, você compara com a nossa realidade e busca
tirar as suas conclusões, para saber se o que eu estou falando, eu estou tirando da minha cabeça ou se é realidade. Eu acredito muito que esse esforço que eu estou fazendo e que algumas pessoas estão fazendo junto comigo vai ser muito bem retornado em ações, em respostas sociais, né? E eu queria fechar o nosso comentário de hoje trazendo um trecho de uma obra de um grupo musical de Minas Gerais que se chama Grupo Mochuara. Gostaria de, inclusive, deixar aqui os créditos, né? Em que ele diz o seguinte, que o que alimenta o alimento, né, da esperança que nós temos hoje é que nos prende ao futuro. A esperança de hoje nos prende ao futuro, para que nós não percamos as esperanças de que um dia nós vamos conseguir transformar a nossa sociedade para melhor e que esse mundo que está sendo visto hoje não é o mundo que nós vamos deixar para o futuro. Em algum momento nós vamos ter que regularizar essa casa, refazer os alicerces e construir as paredes de uma maneira correta, para que os nossos filhos, os nossos netos tenham um teto, um abrigo, um país verdadeiramente social, verdadeiramente voltado para os interesses do povo e não para o interesse de grandes empresários que só especulam capital, não para o interesse de grupos imaginários que têm ideologias imaginárias, né? Mas pelo interesse do povo, pelo interesse do verdadeiro desenvolvimento social. Continuando, já que eu fiz menção ao Grupo Mochuara, eu ainda continuo com a obra deles, né, em que eles dizem que eu andei, né, que eu sonhei trilhando mares e verões e insanas asas eu criei, frágeis para quem longe quer voar. Eu acredito que o constituinte originário, quando escreveu tão belas palavras no preâmbulo e também no artigo 5º, ele estava criando asas, mas asas frágeis. Frágeis porque eles queriam voar muito longe. Queriam voar muito longe. Eles não sabiam que o legislativo de hoje, o seguinte, iria fazer tantas emendas e costuras na nossa Constituição e que essas emendas e costuras só prejudicariam o cidadão que o constituinte originário quis proteger. E que hoje a nossa Constituição não é mais uma Constituição cidadã, porque existe uma distância muito grande, um espaço muito grande entre o que é predito por lá e o que é realizado na realidade por aqui. Então, eu peço que vocês mantenham as esperanças para que fiquem firmes, presos ao futuro e que as nossas asas não serão asas frágeis. Vamos criar asas fortes, embora insanas, mas fortes, e vamos voar longe, vamos voar muito longe, porque o nosso futuro, o futuro que nos espera é um futuro perfeito, porque nós temos aqui muita boa vontade e existe esperança. Um grande abraço, eu espero que vocês continuem vendo os nossos vídeos, continuem passando para outras pessoas, nos ajudem a chegar à meta de pelo menos 1000 inscritos, para que eu possa começar a trazer grandes personalidades do Brasil, né? E que essas grandes personalidades, essas grandes cabeças, os grandes pensadores possam ainda mais enrijecer a musculatura de uma sociedade livre e verdadeiramente fraterna, baseada na educação política e no exercício sério da cidadania. Muito obrigado, que Deus esteja com todos vocês.